Bom dia, quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem, meus amores? Hoje, no nosso vídeo de português, quinto ano, a gente vai trabalhar com os verbos irregulares. Vocês sabem que a gente já vem trabalhando com os tempos verbais, vamos trabalhando com os verbos, enfim. Hoje, a gente vai trabalhar um pouco com os verbos na forma irregular, que é o que a gente vai estudar hoje, tá? E aí, antes de iniciar com a nossa aula de hoje, eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Alan, Bruno, Carol, Gabriel, Jonathan Gabriel, Rivaldo, Larissa, Nicolas, Wendler, Pedro Henrique, Suelen, o Anderson e Naila, tá bom? E aí, meus amores, eu gostaria de pedir que vocês pegassem um livro de gramática e abrissem na página 92 para acompanhar a tia no decorrer dessa explicação, já que agora a gente vai falar sobre os verbos irregulares, tá? Então, vamos iniciar. Olha só, os verbos irregulares, eles são formados por um radical mais uma terminação. Os verbos, no geral, são formados por um radical mais uma terminação. As terminações são diferentes conforme as flexões em número, pessoa, modo e tempo verbal que apresentam. Encontram-se definidas três estruturas de conjugação verbal. A primeira conjugação para os verbos terminados em ar, lembra que a gente já viu isso? AR. A segunda conjugação para os verbos terminados em ER, ER. E a terceira conjugação para os verbos terminados em IR, IR. Existem, contudo, verbos que não se encaixam nesses modelos fixos de conjugação verbal, possuindo alterações nos radicais e nas terminações quando conjugados. Daí são chamados de verbos irregulares, porque eles não vão se enquadrar, gente, nessas três terminações verbais que a gente conhece, no ar, er e ir. Eles vão ter outra flexão, não vão se enquadrar. Então, daí a classificação de serem verbos irregulares. Toda vez que vocês virem uma palavra referida a verbo como verbo irregulares, lembrem que eles não vão possuir nenhuma das três terminações verbais que a gente já viu. Ar, er e ir. Exemplos de verbos irregulares. Verbo ser, estar, haver, por, saber, poder, medir, fazer e vir. São exemplos porque, quando conjugados, esses verbos mudam, tá? Haver, havia, haverá, ele muda, ele perde essa terminação, sabe? A conjugação dos verbos irregulares. Não existe regra para a conjugação de um verbo irregular. Em alguns verbos irregulares, as alterações ocorrem apenas nos radicais. Em outros, as alterações ocorrem apenas nas terminações. Em alguns casos, a alteração pode ocorrer tanto nos radicais como nas terminações. Ser classificado de verbo irregular não significa que todas as suas formas conjugadas sejam irregulares, sendo possível que haja formas conjugadas de verbos irregulares que se encaixem nos modelos de conjugação regular. Então, isso é possível. A gente consegue perceber. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Exemplos de verbos irregulares com alterações no radical. Verbo medir, eu meço. A gente tem o radical que foi mudado. Verbo pedir, eu peço. Verbo trazer, eu trago. Verbo ouvir, eu ouço. Entendam, a alteração ocorre no momento em que há conjugação. Entendam isso. Tá? Então, eu tinha uma palavra no radical que foi mudada totalmente no decorrer da sua conjugação. Exemplos de verbos irregulares com alterações nas terminações. Verbo dar, eu dou. A terminação regular é o O. Verbo estar, eu estou. A terminação regular é o O de novo. Verbo querer, ele quer. A terminação regular é o E. Verbo dizer, ele diz. A terminação regular é o E de novo. E verbo fazer, ele faz. A terminação regular é o E. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque a terminação regular é uma, mas como ele é irregular, ele muda na sua conjugação, tá? Então, esses foram alguns exemplos de verbos irregulares que eu quis trazer aqui para vocês, que mudam no decorrer da sua conjugação.
Aí lá na página 92 do nosso livro de gramática, nós temos o seguinte. O verbo pôr pertence à segunda conjugação. Olha aqui a frase. O passarinho pôs 4 ovos no seu ninho. Então, o verbo pôr, de pôs, pertence à segunda conjugação. Ele serve de modelo para a conjugação de todos os seus derivados, como dispor, compor, depor e recompor. Pôr é um verbo irregular. Os verbos irregulares são aqueles cujo radical é modificado durante a conjugação. Então, a gente tem modo indicativo, que indica algo, que indica uma ordem, daí ele está no modo indicativo. Modo subjuntivo, que subentende algo que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Modo imperativo, aí de fato estou dando uma ordem. E aí a gente tem a forma desse verbo conjugada em cada um dos modos verbais, certo? Que vocês podem ler depois. Como atividade de casa de hoje, eu vou passar no livro de gramática, a página 93 e a página 94, justamente sobre os verbos irregulares. No primeiro, vocês vão reescrever as frases com as demais pessoas gramaticais. Mas, para isso, vocês vão ter que observar o tempo verbal, fazendo as modificações necessárias, tá certo? Vocês vão conjugar o verbo aqui pôr na letra A. Na letra B e na letra C também, conjugando os verbos e fazendo as alterações necessárias para que a frase fique coesa. No segundo, vocês vão completar as frases com põe ou põe. No terceiro, vai formar frases com o verbo pôr. No quarto, vai indicar as formas nominais do verbo pôr. Se está no particípio, se está no infinitivo, se está no gerúndio. Gerúndio, ando, endo, ondo, tá? Infinitivo, a, i. Particípio, atu, oto, tá? Lembrem disso. Quinto quesito, revisando o verbo pôr, escreva-o no modo indicativo. E no sexto, leia as frases abaixo e complete-as pregando o verbo pôr com as conjugações do quadro abaixo. E no sétimo, preencha a tabela com a conjugação adequada do verbo ler nos tempos indicados. Então, essas são as duas atividades de casa de hoje, tá? De português, que vão no livro de gramática. Então, gente, vejam só, o nosso vídeo está chegando ao fim. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para a tia saber. E no mais, é isso. Tenham um bom dia, meus amores do 5º ano. Um beijo, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Um beijo para vocês.